Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Gabriel, Flávia, bom dia, Inês, Mar, sejam todos bem-vindos. Adriana, bom dia. Hoje como nós terminamos a sessão de ontem, né? Bom dia, Ana. Hoje nós estamos aqui perguntando para vocês se vocês têm alguma sugestão, alguma sessão que vocês gostariam que a gente lesse. Quem tiver com o livro aí, quiser sugerir ou abrir aleatoriamente o livro, fala para a gente aqui. Senão nós já temos uma leitura pronta para a gente fazer. Mas a gente sentiu de perguntar para vocês se alguém tem alguma sugestão para poder passar para a gente fazer a leitura. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa oração, né, amorzinho? Bora lá. Sim, sim. Uhum. Vamos ver se tem alguma sugestão aqui. Vamos lá, então, vamos nos unir aqui. Todos nós, independente de onde a gente esteja, fisicamente, se a gente está perto, se a gente está longe, isso não importa. Se a gente está deitado, se a gente está fazendo café, o importante é que agora, nesse momento, a gente possa se lembrar que mentes se unem aonde elas estiverem. E é isso que nós estamos aqui agora, unidos, nesse despertando com olhos do amor, para a gente poder praticar e oferecer o nosso dia para que o Espírito Santo tome todas as decisões por nós e que a gente vá aprendendo a confiar nele. Pai, neste início de dia, nós te buscamos em silêncio. Desejamos nos aquietar, deixando de lado todas as vozes do mundo, para ouvir apenas a tua voz, mansa e serena, que nos chama de volta ao lar. Reconhecemos que estamos cansados de tentar encontrar descanso em lugares onde ele não pode ser achado. Hoje escolhemos nos afastar dos ruídos, dos desejos do ego e permitir que a quietude nos envolva e nos conduza à verdade. Sabemos que não somos esse corpo nem essa mente inquieta. Somos teus filhos santos, eternos e livres. E a tua luz ainda brilha dentro de nós, intocada e segura. Ajuda-nos a lembrar disso hoje. Ajuda-nos a nos deter por um instante com frequência
para entrar no santuário do nosso coração, onde tu habitas. Que a paz reine em nossa mente, que a confiança cresça em nosso espírito e que levemos essa quietude a todos que encontrarmos. Obrigado por nos aguardares com paciência infinita. Hoje damos um passo em tua direção e descansamos em ti. Amém. Essa é uma oração que ela foi inspirada na lição 182, que é a lição Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Nossa, deu até vontade de ficar quietinho aqui. Que lindo. Que a paz reine em nossa mente, que a confiança cresça em nosso espírito e que levemos essa quietude a todos que encontrarmos. Essa é a nossa oração. A gente escolha também. Eu me chamou a atenção uma palavra aí que você trouxe nessa oração, que é deter, né? Qual a palavra? Deter, Ah, deter. que realmente, né, a gente, através da nossa decisão firme, né, nada pode nos deter, né? Então, nossa, Hum. lindo. Muito bem. Muito bem. Eu acho que para quem entrou agora, a gente fez já a oração e a gente pediu uma sugestão de leitura. Se alguém tinha, se alguém estava com um livro, se alguém queria abrir o livro aleatoriamente, mas por enquanto não chegou nada, então acho que nós vamos seguir. Nós tínhamos pensado em fazer a leitura hoje da lição 70. Acho que é isso, então, né? Que é isso, né? Então, tá aqui já, ó. Então vamos lá. Vamos à lição 70 do livro de exercícios de um curso em milagres. A lição 70 se chama A minha salvação vem de mim. Parágrafo 1. Toda tentação nada mais é do que alguma forma da tentação básica de não acreditares na ideia para o dia de hoje. A salvação parece vir de qualquer lugar, exceto de ti. Assim também acontece com a fonte da culpa. Tu não vês nem a culpa, nem a salvação como estando em tua própria mente e em nenhum outro lugar. Quando reconheceres que toda culpa é apenas uma invenção da tua mente, também reconhecerás que a culpa e a salvação têm que estar no mesmo lugar. Ao compreenderes isso, tu és salvo. Nossa, Nossa, esse
primeiro parágrafo é muito bonito. Nossa. É muito didático, né? Ele traz para gente, né? Traz para gente um ensinamento muito importante do curso de milagres, de que a gente acha que a nossa salvação está no mundo. A gente acha que a Oh, salvação, a gente acha que a salvação estão nas coisas e que aquilo vai trazer segurança para a gente, né? uhum. Então, E do mesmo jeito vai nos fazer mal, né? Porque, né, é bate-bola, né? Porque se eu acredito nisso, eu acredito naquilo, né? uhum, Então, né, se eu acredito que me salva, eu acredito que me condena também. exatamente. Então, a Esse é minha o primeiro salvação, passo do perdão, né? Esse primeiro parágrafo aqui, né? Que é esse movimento de ver fora, mas trazer para dentro, né? é reconhecer que o que a gente acha que está tirando a nossa paz e que está fora da nossa mente, nada mais é do que uma invenção nossa, do que uma projeção nossa. E aí, para a gente curar isso, vamos se dizer, esse pensamento, a gente tem que voltar para a nossa mente, que é quando ele fala, reconhece que toda culpa é apenas uma invenção da tua mente. Também reconhecerás que a culpa e a salvação têm que estar no mesmo lugar. Então, a culpa e a salvação, ela está no mesmo lugar. Elas estão na nossa mente. Então, a cura acontece na mente e não no mundo. Uhum. Então, esse é o reconhecimento, é o que a Paty trouxe. É o primeiro passo do perdão verdadeiro, né, do curso de milagres. Reconhecer, né, que a culpa não está fora, a culpa está na nossa mente, né, e que a culpa nada mais é do que um erro, não foi um pecado, né, foi um erro, foi um Muito, equívoco que já foi corrigido, um equívoco já foi corrigido, né? Então esse reconhecimento é muito importante. muito E aí a gente trazer, né, o que a gente acha que está tirando a nossa paz, que a gente acha que está no mundo, fora da nossa mente, no nosso irmãozinho, né, nas coisas que a gente acredita muito que vão trazer felicidade para a gente. É a gente olhar para isso, reconhecer que nada disso vai trazer paz e felicidade eterna para a gente e voltar para nossa mente, né? E aí sim pedir a correção para o Espírito Santo. e algo bem importante também é nesse reconhecimento ficar muito atento para não se sentir culpado por isso. Quando você realmente vê, né, que isso te traz segurança, alguma coisa no mundo, né? Uhum. Ou então ser muito honesto nisso que você está sentindo, né? É. E chamar mesmo o Espírito Santo para olhar com você para isso, né? Uhum. Sem culpa mesmo, porque a culpa ela é uma É. interferência no aprendizado, né? E então ser muito honesto, né? Nossa, Jesus, vem aqui, vamos olhar junto para isso, que eu acredito tanto que me traz segurança, ou que eu acredito tanto que é isso que está me tirando a paz, né? Eu quero olhar para isso junto com você, né? Uhum. E aí a gente precisa mesmo de um tempinho, né? É. Tirar um tempinho, se Uhum. recolher ali junto com ele, né? Tirar um tempo mesmo, né? É. E vamos olhar junto aqui, né? Eu quero ver aí, gente, nossa, isso é perfeito, porque são na maioria das vezes, né? Esses são momentos, assim, profundos, sabe? Que é quando os insights chegam, a experiência chega, né? Uhum. Essa abertura aqui,
né? Que você dá assim, né? Vamos aqui, eu quero olhar para isso, porque eu Hum, quero ver de modo diferente, porque eu não tô vendo aqui, né? hum. Então eu tenho um sim para isso. É. Portanto, que é libertador mesmo. Mesmo que você não tenha respostas naquele momento, hoje as pombinhas aqui estão representando uma mente bem turbulenta, né? Mesmo que você ali não. Às vezes é só para você ficar quieto, né? Mas aquilo abre um espaço, né? Porque também é importante também a gente não ficar interpretando, né? Se receber a resposta, se não receber a resposta. Dedica ali um tempinho que você tiver no seu dia, né? Ou pode ser à noite, a hora que você parar em suas atividades, né? Muito importante isso, Uhum. muito importante. É. Eu acho que eu sinto de trazer aqui uma prática, né, sobre uma situação que eu estou vivendo, vamos se dizer, né, que eu acho que é importante. Vamos lembrar, né, que toda falta de paz deriva da culpa, né, da culpa da gente achar que a gente se separou de Deus, né? Então, ela vem em várias formas. Ela vem em forma de ataque, ela vem em forma de medo, né? Ela vem em forma de ansiedade, enfim, né? Tudo aquilo que tira a nossa paz aqui no mundo, né? Então, por que que eu quero trazer isso para vocês, né? Porque essa semana teve uma situação em que eu me senti muito atacado, né? Me senti muito atacado, né? Achei que eu não merecia, vamos se dizer, né? Vamos se dizer, não merecia receber esse tipo de ataque, né? Mas enfim, né? Óbvio que tudo isso é julgamento meu, né? E só que ficou muito forte, né? E eu percebi o quanto eu ainda não queria reconhecer que eu estava sentindo, né, esse ataque e o quanto esse ataque estava levantando de ódio e raiva dentro de mim. Né? Então, isso foi um processo de pelo menos uns 2, 3 dias olhando para isso, né, e sendo muito honesto com Jesus, né, de que eu não estava conseguindo liberar, né, essa quantidade de raiva e ódio que estava subindo, vamos se dizer, do meu inconsciente para o meu consciente para ser curado, né? Usando, né, uma analogia do inconsciente que está embaixo e o consciente que está em cima, vamos se dizer, da nossa mente, né? Para ficar mais fácil da gente entender. E aí foi um processo durante 2 dias de olhar para isso, né? E ainda assim, e tudo isso causar dentro de mim, né, mas muita estranheza de que eu ainda tinha, vamos se dizer, né, dentro de mim esses sentimentos, né, muito ainda aflorados, né, de raiva, de medo, né, e com tanta intensidade que veio, né? E aí, né, olhando para tudo isso, né, na sexta-feira, eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes, né? A parte ainda fala, é sempre durante o banho, né? Parece que durante o banho, parece que é o momento que eu me aquieto mais, né, e consigo, talvez, ter uma conversa mais íntima, vamos se dizer, com Jesus ou com o Espírito Santo, né? E ali, naquele momento, eu entreguei mesmo, né? Chamei o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu não quero, né? Não é que eu não quero sentir, né? Eu quero ser muito honesto, né? E entregar para você tudo isso que eu estou sentindo, porque eu quero que isso seja curado na minha mente. Eu reconheço o quanto eu ainda tenho, né, esses sentimentos de separação, de raiva, de medo, de ódio, né? Que parece que meu irmão fez algo para mim e que eu tô me sentindo muito atacado, né? E aí foi essa entrega, né? E aí eu fui percebendo, né, o quanto o Espírito Santo gentilmente foi me mostrando que todos esses sentimentos, né, eles estavam vindo para serem curados. Eles estavam lá escondidos no meu inconsciente e que eles estavam vindo para serem curados.
Então, a raiva, o ódio de achar que eu estava sendo atacado, ele foi gentilmente sendo transformado em gratidão pelo meu irmão, porque o meu irmão estava me ajudando a olhar para todos esses sentimentos não amorosos que estão dentro de mim ainda e que precisam vir para serem curados. Então, foi o que eu falei para a Paty depois, no outro dia. Não que ainda não tenha aqui alguma coisa ainda aqui, né? Algum sentimento de chateação e tal, mas não importa, né? O que importa é o que a gente estava falando, que é o primeiro passo do perdão, né? É a gente reconhecer, né, que o problema não está fora da nossa mente, o problema está dentro da nossa mente, né? E esse problema, quando ele emerge, vamos se dizer assim, né, ele veio para ser curado, né? Então, o nosso irmão é o nosso Salvador, porque o nosso irmão, né, ele ainda ele demonstra para a gente, né, e ele faz com que esses sentimentos eles aflorem para eles serem curados, porque eles estavam escondidos lá no nosso inconsciente, mascarados, vamos se dizer, de vários outros sentimentos, né? E principalmente o ódio e a raiva são sentimentos que a gente quer esconder porque a gente tem vergonha de falar que a gente sente isso ainda, né? Então, depois de muita entrega, depois de muita conversa com a parte, eu sinto já um certo alívio de que esses sentimentos, né, a intensidade que eles estavam, eles já estão um pouco mais leves, vamos se dizer, na minha mente, né? Então, algumas situações que estavam realmente, né, que pareciam que não, que estavam coladas na minha mente, que não queriam sair da minha mente. Agora eu olho para elas com o Espírito Santo e olho e vejo, né, que elas já estão um pouco mais leves e que toda aquela situação que eu estava vivendo, né, eu estou olhando para ela, né, e é realmente tendo uma gratidão, né, por ter passado por tudo isso, né, por ter olhado para todos esses sentimentos, né, e esses sentimentos estarem agora sendo entregues para o Espírito Santo, para ele ir realmente curando todas essas ideias, porque são ideias, ideias são crenças, são julgamentos que nós temos dentro de nós e que a gente precisa colocar luz, né, nessas ideias para a gente ver que elas nada são. Elas são simplesmente, né, uma ideia de separação que vem da culpa original de a gente achar que a gente se separou de Deus. Nossa, perfeito. E aí vem com a lição. A minha salvação vem de mim. É A isso. minha salvação depende de mim, de eu querer olhar para dentro, Uhum, né, junto com o Espírito Santo. Essa decisão é minha. Quem toma essa decisão não é o Espírito Santo, somos não, nós que não. decidimos, né? Esse poder de decisão está conosco, então nós temos que tomar essa decisão. Aí sim Uhum, pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Para o Espírito Santo olhar junto conosco e trazer uma nova interpretação para aquela situação. exato. Esse é o poder. E com esse poder, com essa decisão, né? Essa decisão, ela carrega todo o poder de Deus, Uhum, né? Que é aí que a gente permite que ele entre, né? É só assim, né? uhum, Enquanto, né? Enquanto eu ainda tentar manter isso, esconder isso, e tá tudo bem, né? Só que a minha experiência é de sofrimento, né? É, beleza, mas uhum. enquanto eu ainda manter isso, eu vou experimentar, eu vou sofrer muito mesmo, É, né? Então, até que eu chegue num momento que, né, eu posso, não, deu, né? É o famoso deu por hoje, Deus.
né? Deu. Então, é isso. É isso, amorzinho. Vamos junto, né? Vamos. Vamos junto, porque isso é nosso, né? Isso parece muito que é, né? O Lu, mas não. Toda essa extensão desse ódio aí, desse auto-ódio, né? Jesus fala em algum momento aí no livro texto que a gente vai ter que olhar para a extensão de todo o ódio, né? Então, isso é nosso, isso é por todos nós, né? Então, essa é a... E cada um tem a sua parte, né? É. Então, Eu acho que é o que Jesus fala sobre o que diferencia um curso de milagres de outros caminhos é que a gente tem que olhar para toda essa sombra que a gente acha que está dentro de nós, uhum, né? E não mascará-la. Não, a gente tem que olhar para ela, uhum, né? uhum, E isso muitas vezes traz medo, né? uhum, Traz medo, claro. né? Então, só que Isso esse é põe. o desfazer. Esse é o desfazer. O É, desfazer é você olhar com o Espírito Santo ou com Jesus para todo esse qualquer medo, coisa que qualquer vier. coisa que tira a nossa paz, né? E a gente não empurrar mais para baixo, É, né? Isso que nós estamos sentindo. Não. A gente olha com Jesus, com o Espírito Santo, e pede ajuda para eles trazerem uma nova interpretação para aquela situação. é, Então, é um caminho da sombra para a luz. Essa é a diferença. É uma das diferenças, vamos se dizer, né, do caminho, um curso de milagres para outros caminhos. Não que outros caminhos sejam vão bons, ruins, levar no não, mesmo lugar. vai levar para o mesmo lugar. Né? É diferente. É, Essa é a proposta, vamos se dizer, do livro Um Curso em Milagres. é, Né? Olhar para esses sentimentos não amorosos, reconhecer que a gente tem eles, que a gente ainda tem eles dentro da nossa mente. E aí sim, depois que a gente reconhece, a gente entrega para o Espírito Santo e pede para o Espírito Santo ir gentilmente desfazendo todos esses sentimentos não amorosos. E aí sim a gente vai, né, cada vez mais praticando isso e cada vez mais tendo instantes, vamos se dizer, né, de mais paz durante o nosso dias, durante os nossos dias. é isso. E dá medo porque abala, né, o sistema de pensamento do ego. Então, tem muita resistência nisso, né? Hum, E, em última instância, dá medo por quê? Porque o que que eu vou ver? O que que o ódio esconde? hum, O uhum, amor. Porque é disso que eu tenho medo, né? Então, não hum, parece que é isso, né? Mas é, né? Então, por isso que a gente tem tanta resistência, né? Porque dentro desse pacote aí tem todo um desfazer desse personagem, né? E aí vem todas aquelas ideias de desaparecer, de não mais existir, enfim. Por isso hum, que né? É gentil aí esse processo, né? Por isso que precisa ser mesmo um processo, porque como eu li, acho que foi essa semana, né, que o Espírito Santo nos prepara para o conhecimento, né, que é o conhecimento, né, que é conhecer a Deus, né, se lembrar, né, e aquele que conhece experimenta, né, então aquele que conhece ele está integrado, hum, né, então isso faz parte desse processo mesmo da gente permitir mesmo que o Espírito Santo vá realmente limpando e purificando todas essas ideias, sentimentos, esses pensamentos, essas crenças, toda essa mente equivocada, né? Para ficar o que já está lá, né? Mas é isso. hum.
Nossa, tem um sinal tão lindo aqui no céu. Hum, parece uma flecha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tão visível. Eu vou. Deixa eu ver se. Ah, eu consigo, né? Olha, olha que lindo. Parece uma flecha em direção ao céu. Hum, Ó, vou dar uma. Dei um zoom, ó. hum. Só seguimos. Só Só seguimos. seguimos. Na vertical. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos para o segundo parágrafo, então. Então, parágrafo 2. O custo aparente de aceitar a ideia de hoje, né, que é a minha salvação vem de mim, é o seguinte: dois pontos. Significa que nada fora de ti pode salvar-te. Nada fora de ti pode pode dar-te paz. Mas também significa que nada fora de ti pode ferir-te, perturbar a tua paz ou transformar-te de modo algum. A ideia de hoje te coloca em controle do universo. Onde é o teu lugar? Devido ao que tu és. Uau! Esse não é um papel que possa ser aceito parcialmente. E com certeza estás começando a ver que aceitá-lo é a salvação. Uau! Só eu posso. Nossa, só eu posso decidir, Hum, né? Só eu posso escolher isso. Nossa, e aqui está todo o nosso poder. Esse é o verdadeiro controle do universo. uhum. Manter o estado de paz ou não. É isso. É só isso, né? Não é nada mais que isso, né? E é legal, né? Acho que trazer aqui, né, sobre ele usou a palavra universo aqui, né? E a gente não trazer o significado Não. do universo como sendo esse O universo, mundo, né? O né? mundo e tal, lembrando que o universo, o mundo está na É, nossa mente. É isso que Jesus está tentando lembrar aqui. Então, é isso. o controle está na nossa mente. Então, o poder de decisão é nosso. É isso que ele está É, querendo dizer aqui. Tá? Não o universo como Via Láctea, como isso tudo. Não, não. O universo todo, vamos se dizer, está na nossa mente. é, é isso. Porém, talvez não esteja claro para ti, porque o reconhecimento da presença da culpa na tua própria mente Hum, acarreta o reconhecimento de que a salvação está lá também. hum. Deus não teria posto o remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Esse é o modo como a tua mente tem funcionado, mas não a sua. E a Ele sua quer tá maiúsculo, né? Que é, em maiúsculo. né? Ele quer que sejas curado e por isso tem mantido a fonte da cura, onde a cura se faz necessária, que é o que a gente vem falando, né? A cura está na nossa Uhum. mente e não no mundo. Então é lá que tem que acontecer o milagre.
Perfeito. Parágrafo 4. Tu tens tentado fazer exatamente o oposto. Fazendo todas as tentativas, por mais distorcidas e fantásticas que sejam, para separar a cura da doença para a qual se destinava, conservando assim a doença. O teu propósito era o de assegurar que a cura não ocorresse. O propósito de Deus era o de assegurar que ocorresse. Uau. Hum, hum. Nossa, lindo. Eu sinto aqui da gente fazer uma pequena prática para a gente terminar o nosso Despertando com Ódios do Amor. Nós vamos direto ali no parágrafo 7, reconhecendo, vamos se dizer, nós vamos fazer uma pequena prática agora, que a minha salvação vem de mim, não pode vir de nenhum outro lugar. E aí a prática é a gente dedicar alguns minutos, alguns segundos agora, com os olhos fechados, para rever alguns dos elementos externos nos quais a gente tem tentado buscar salvação no passado, em pessoas, em posses, em situações, em eventos, em autoconceitos que a gente busca achando que a nossa salvação está aí, nessas coisas, fora da nossa mente. E aí a gente então tenta fechar os olhos agora. Aonde eu estou colocando a minha paz? Estou colocando a minha paz no mundo? Estou colocando a minha paz nas pessoas? Estou colocando a minha paz nos relacionamentos? Estou colocando a paz no dinheiro? Estou colocando a paz em algo que eu tenho certeza que eu tenho que conquistar para eu ser feliz? E aí a gente diz: a minha salvação não pode vir de nenhuma dessas coisas. A minha salvação vem de mim e só de mim. Mais uma vez, tentaremos alcançar a luz em ti, que é onde está a tua salvação. Não podes achá-la nas nuvens que cercam a luz, e é nelas que tens buscado. Não está lá, está depois das nuvens, na luz que está além. Lembra-te de que terás que atravessar as nuvens antes de poderes alcançar a luz. Mas lembra-te também de que nunca achaste nessa configuração de nuvens imaginada por ti nada que perdurasse ou que quisesses. Então a gente tem certeza que a luz ela está depois das nuvens. E as nuvens aqui, a gente simbolicamente vai usar, como se fossem os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. Por trás de tudo isso, além de tudo isso, está a luz, está o Espírito Santo, está o nosso ser criado por Deus. Esse ser está atrás das nuvens, atrás dos nossos julgamentos. Por isso é imprescindível atravessar.
É, Não tem como pular. Não tem como ir pro eu sou como Deus me criou. Não, eu preciso atravessar, que eu não experimento, né? é. A gente falava no começo, né, que é um ensinamento, né, da sombra para a luz. Ele está falando aqui, é um ensinamento da nuvem para a luz, é um Hum, ensinamento dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos para a luz, é para o isso. Eu reconhecimento do nosso preciso. ser. E eu tenho um guia para fazer essa travessia comigo. Que a Uhum, partir do momento que eu trouxe, que eu fiz o primeiro passo ali, que é trazer para mim, né? uhum, Tá aqui na minha mente, né? Então, a partir desse momento, eu tenho um guia muito amoroso para fazer essa travessia comigo. exato. Lembrando que ele vai iluminando, né, esse caminho simbolicamente, né, naquela parte linda que Jesus fala, né? Eu carrego a luz. Quer dizer, eu não, né? O Espírito Santo, ele usa o Espírito Santo. Eu vou ler porque é muito lindo. Hum. Vamos ler porque a gente quer receber. Uhum. Aqui, ó, eu vou ler o parágrafo, tá? Pra gente encerrar. Tá. Tá lá no capítulo 14, seção 7. O Espírito Santo não te pede mais do que isto. Dois pontos. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que ele entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. Hum, A teu convite, ele, o Espírito Santo, entra em contentamento. Ele traz a luz à escuridão. Se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele, hum, mas aquilo que escondes, ele não pode ver. hum, A visão de Cristo não é para ele sozinho, mas para ele junto contigo. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-o junto com ele hum, e olha-os junto com ele. Ele mantém a luz e hum. tu a escuridão. Elas, a escuridão, não podem coexistir quando ambos olham para elas juntos. O seu julgamento, do julgamento do Espírito Santo, tem que prevalecer. Ele o dará a ti na medida que unires a tua percepção à dele. Então, eu acho que está bem Nossa, claro aqui hoje para que a gente, né? lindo. Uau, Olha que lindo. com ele, olha com ele. Traz para sua mente e olha com ele. Né? Não é assim, Espírito Santo, me tira desse lugar da mente. Não, vem aqui. Quero Uhum. olhar junto com você para esse lugar que eu tanto fico indo na mente. Para Que vem aqui. dissipar, para curar mesmo. É, É nossa, gente. capítulo 14, sessão 7, 7. página 305. Essa sessão, gente, chama Compartilhando a Percepção com o Espírito Santo. É uma das sessões mais maravilhosas, assim, que ela é bem didática, assim, muito boa. E é Uma linda. uma sugestão para a gente iniciar amanhã. Opa!
Vambora. né? Vamos Topados? ler Todo essa mundo lição. top? Amanhã a gente inicia essa lição, essa Vamos. sessão, Essa essa sessão. sessão. Vambora. Tá bom, Então é então. isso. Tá jóia. Muito obrigado, obrigado por todos vocês que estão aqui agora junto conosco, Uhum. né, compartilharam, né, todo o conhecimento de vocês, a só a presença de vocês aqui é o que importa para gente agora, agora. É E isso. depois, né, Vamos juntos. quem for assistir depois, né, então, um lindo dia, um bom domingo e vamos juntos. Hoje nós temos o nosso grupo de estudos, Uhum. né, às 19 horas, né? Então, se você quiser entender um pouco mais sobre os projetos do Olhos do Amor, né, entra na nossa bio no Instagram ou no YouTube, né, para você ver e se tiver um sim para participar dos projetos conosco. Hoje nós temos um grupo de estudos às 19 horas. Nossa, é muito, muito lindo, muito bacana. E fica aqui o convite para quem se interessar, tá bom? Uhum. Então, Isso mesmo. um beijo a todos. Beijo, Obrigado. Bom gente. domingo. Tchau. Até. Uhum.